Quantas vezes você se viu dando aula? Quantas vezes você se ouviu dando aula? Digo, para isso é preciso ter um registro, né? Não vale isso aqui, ó, eu estou falando e eu estou ouvindo. Não é disso que eu falo. Eu falo de um registro do teu trabalho. E um dia qualquer você pega e assiste a você mesmo. E você nota problemas de dicção em você. Você fala, putz, eu de vez em quando como o S ao final das palavras. Aqui eu pulei um raciocínio como se quem estivesse me ouvindo soubesse do que eu estou falando. Preciso ficar mais atento a esses momentos. Agora, cara, decididamente eu preciso fazer a barba. Não está ajudando. Não sei, né? Mas então, pensa aí quantas vezes você fez isso. O audiovisual a serviço das atividades educacionais, ele tem essa serventia, digamos, também, né? Tem esse uso reflexivo. Aqui, no campo do registro, para a sua própria reflexão. Mas tem um registro também de todas as atividades que você desenvolve lá com os seus alunos. Agora eu estou pensando, olha só, em pequenos documentários que nasceriam de cada semestre letivo, documentando tudo o que foi trabalhado num determinado lugar. É registro com o puro objetivo de documentar o que aconteceu, mas aquilo também pode servir na frente para múltiplos usos, né? Quando você tiver uma próxima turma, você pode usar o registro que você fez com a turma anterior para discutir o que você vai fazer com a próxima, por exemplo. E olha aqui também, nessa mesma vertente, você tem, digamos, os cineclubes de educadores, né? Que são as chances de assistir a filmes entre os educadores e pensar em coisas que interessam a educadores. Por exemplo, esse universo aqui, assistindo a filmes e depois conversando sobre o que viu. Tem isso e tem mais coisas aqui no horizonte. Tem uma série de projetos que combinam uma linha com outra linha, né? Agora, tem coisa para burro. O pedido que eu faço é, quando você ouvir falar de audiovisual e educação, não acredite que isso se limite ao tal do uso meramente ilustrativo. Tá? As possibilidades são muito mais amplas e vamos ver se a gente consegue hoje passear um pouco mais por algumas delas. Então, esse é um ponto que me parece importante aqui de saída. Outro ponto importante. Dentro daquela minha política de não dar receita de bolo para ninguém, o que eu vou dizer agora é só uma sugestão. A sugestão de que, se você quer usar audiovisual lá no teu trabalho como educador, a primeira coisa que você deve fazer é entender melhor o que o audiovisual significa para as pessoas que estão lá com você, crianças, jovens, e se forem adultos também. O que o audiovisual significa para eles? Dito de outra maneira, como é que o audiovisual está presente na vida deles? Qual é o repertório de audiovisual deles? O que eles conhecem? O que eles absolutamente desconhecem? Um mapeamento, digamos assim, da turma diante de você. Exemplo concreto aqui, meu, desse semestre. Eu comecei a dar uma aula de cinema para os meninos e meninas de 7º ano de uma escola particular. Meninos e meninas que têm 12 anos de idade, mais ou menos. E aí eu tinha lá um planejamento prévio do que eu faria, mas logo que eu os conheci, ficamos lá uns 2 ou 3 primeiros encontros para eu entender melhor isso que eu acabei de dizer para vocês, para eu entender melhor o que aqueles 32, é uma turma de 32 alunos, o que aqueles 32 meninos e meninas, o que eles faziam com o audiovisual, se iam ou não ao cinema, quando vão, o que é que vêm, o que é que têm visto, vão com quem, vão em que circunstância, têm poder de escolha sobre o que vem ou não. Cinema. Em casa, onde é que vêm coisas? Televisão, computador, tela de tablet, tela de celular. Como vêm? Vêm sozinhas, vêm acompanhadas, escolhem o que vem, têm plena autonomia ou não têm, certo? Lá.
2 ou 3 manhãs para isso, exercício, conversa e tal, né? Para que eu pudesse visualizar essa cultura audiovisual, digamos, né? A cultura audiovisual daquele grupo. E então, olhando para o que eu tinha planejado previamente, fazer os ajustes, né? Quer dizer, o meu compromisso nessa circunstância era dar um semestre de audiovisual. Era esse o nome da disciplina, audiovisual. Depois de fazer esse diagnóstico inicial, eu mudei. Eu falei, eu não vou fazer audiovisual coisa nenhuma, é cinema que eu vou dar. Cinema, porque eu preciso apresentar cinema. Fui eu que considerei isso, tá? Não sei se estive certo ou errado, mas eu decidi que eles precisavam ser apresentados a um repertório de cinema. Eu achei que isso caberia bem ali. E então organizei um semestre em que vimos e conversamos sobre filmes. Um semestre que terminou com a exibição de O Menino e o Mundo, sabe? De que filme eu falo? Se não sabem, o Ale Abreu, diretor do filme, vai ficar muito triste. É um filme de animação brasileiro que já se tornou um dos filmes brasileiros mais premiados de toda a história. É o filme de animação brasileiro mais premiado de toda a história. Para você ter uma pequena ideia, ele ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Annecy, na França, que é o principal festival de animação do mundo. Um filme brasileiro artesanal, feito com uns 2 milhões de reais durante um monte de anos num sobrado. O melhor filme do Festival de Annecy, concorrendo com superproduções americanas de animação, com filmes europeus e tal. Então, mas esse aqui foi um dos 80 e poucos prêmios internacionais que o Menino e o Mundo ganhou até agora há pouco. 2 semanas atrás, o Ale Abreu estava em Istambul, na Turquia, recebendo mais um prêmio. Então, que coisa, né? Eu estou abrindo uma janela aqui. Se você não sabe da existência desse filme, ou você sabe e não viu, fica tranquilo. Não entenda que eu estou apontando o dedo para você, não. Mas entenda que tem alguma coisa aí no mundo do audiovisual, no mundo da comunicação, em que a gente precisa pensar, né? Porque não é possível que um trabalho como esse não alcance mais gente. Não é possível. Mas é possível, porque não alcançou. Então a gente precisa entender que mecanismos de mercado restringem o acesso da população a esse tipo de filme, né? Que mecanismos perversos de mercado criam um apartheid, né? Então, aqui no meio, para todo mundo, divertidamente. Né? Um filme divertido, não tem problema, mas Disney, né? Entra, sem bater a porta, a casa é dele. Ok. E aí o Menino e o Mundo fica perdido lá na borda, pouca gente viu, pouca gente sabe que existe. Então, dos meus 32 alunos, nenhum sabia da existência do filme também. Não sei, pode ser que um outro tenha esquecido, mas eles disseram que nunca tinham ouvido falar daquele filme. Então, quer voltar para os mecanismos perversos? 32 famílias de classe média alta, porque esse é o público da escola, 32 famílias em que não tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, um padrinho, um vizinho, um amigo, um pai de amigo. 32 famílias sem nenhuma figura dessa que, tendo visto na capa de um jornal que esse filme O Menino e o Mundo, com trilha sonora de Naná Vasconcelos, Barbatuques, prêmio em Annecy, pô, isso aqui é legal para eu levar meu filho, meu sobrinho, meu neto, o filho do meu amigo e tal. 32 famílias em que não existe essa figura. Tá bom. Então, tá vendo? Por isso é que eu passei. Apareceu o tio. Tio Sérgio passou para eles lá O Menino e o Mundo. Aí vimos também depois o making-off, o principal making-off, depois tem uns pequenos making-offs da trilha sonora, coisas legais, aliás, com o Naná Vasconcelos e com os Barbatuques e com o Emicida, que canta a música que toca nos créditos finais, que é bem legal. Vimos isso, vimos entrevistas do Ale Abreu, lá em Annecy, depois do prêmio, todo feliz, com tradução em inglês aqui e tal, papapá. Então, depois de tudo isso, falei, agora vocês vão escrever uma carta para o Ale Abreu. Tá? Não é para mim que vocês vão escrever, é para ele. Não é exercício de nota. Vocês vão escrever uma carta
para ele, é meu amigo, eu vou levar para ele, tá bom? Então, vamos lá. Né? E aí toda uma discussão, inclusive, sobre o que é uma carta. Porque carta, nenhum dos 32 também tinha escrito na vida. Né? Milhares de zap-zaps, mas 0 carta. E o que é uma carta? Para alguém que você não conhece pessoalmente, mas cujo trabalho você conheceu. Aí conversa. Eles fizeram lá algumas coisas muito divertidas. Saíram dali. Dos 32, uma meia dúzia, pelo menos, desenhou também. Desenhou. Mandou desenhos para o Ale Abreu. Né? O cara faz desenho animado. Para eu me comunicar com ele, além de usar palavras, eu também desenho. Né? E se estabelece uma ponte. Eu deixei lá para ele, ainda não sei se ele já viu. Não sei se ele já voltou desse último festival. Então volta. Né? A sugestão, né, que eu sempre dou. Saiba direito o que, que o audiovisual representa para quem está na sua frente. Investigue isso. E é uma investigação gostosa de fazer, lúdica. Né? Tem N maneiras de você ir puxando o que, é que as pessoas veem, disso que elas veem, o que é que elas gostam mais, e com quem que elas veem, né? E vai lá, e vai puxando. É gostoso, é legal. E te fornece um mapa. Né? Aí você olha para os teus objetivos e procura ajustar as práticas aos objetivos, mas também a quem está na tua frente. Não adianta querer inventar coisas aqui, porque a chance de não dar certo é grande. Isso só vai gerar frustração lá na frente. Tá. Eu tenho uma outra sugestão. Eu disse que essa primeira é mais importante, saber quem está na tua frente, o que o audiovisual representa para eles, mas não sei, não. Talvez não seja. Mais importante ainda, talvez seja você saber o que o audiovisual representa para você. Certo? É você entender qual é a presença do audiovisual na sua vida. Digo, qual é o seu repertório de cinema? O que você viu? O que foi que você viu que você acha que está bom, que você viu um bocadinho, o suficiente para entender que negócio é aquele? E o que você nunca viu, não chegou perto, portanto não tem a menor ideia e talvez tenha só preconceitos a respeito, porque nunca viu, não conhece, só ouviu falar e criou uma imagem torta. Em cinema, né? Dá uma mapeada. Dá uma mapeada no hábito social. Você vai ao cinema mesmo? Porque, repito, cinema é sair da sua casa, ir até um espaço público, sentar com gente que você nunca viu, assistir. Você faz isso, com que frequência faz? Quando vai para onde? Sai daqui e vai para lá? Com que espírito você vai? Qual é o espírito? Quero esquecer do trabalho, não aguento essas fábricas de cultura. Ou não, quero pensar nisso ou naquilo, ou não sei. Né? E aí, onde mais você consome imagens e sons? Em quantas outras telas você consome? O que? De que jeito? Nessas outras telas. Né? Ao fazer isso, você terá um novo mapeamento. Como eu disse, me retratando da minha primeira afirmação. Um segundo mapeamento que talvez seja mais importante do que o outro mapeamento da turma, é o teu próprio. Né? Quer dizer, isso te indica, entre outras coisas, limites. Eu me sinto à vontade para ir até aqui. Além daqui, eu já não me sinto mais à vontade, eu não conheço tanto desse repertório aqui de cinema, ou dessa prática aqui, de não sei o que da linguagem. Então não vou até aqui. Ou, não, quero ir até ali. Então vou ter que avançar, né? De alguma maneira. Vou criar um programinha meu aqui, de estudo, autodidata, que seja, para chegar onde eu quero ali. Né? Chegar onde é preciso na tua avaliação, para fazer algo que te deixe à vontade, porque, olha só, essas atividades precisam te deixar à vontade, as atividades com audiovisual. Né? É mais ou menos você imaginar um professor de literatura que está trabalhando um romance que ele não leu. À vontade, essa pessoa não ficará, né?
E, infelizmente, acho que essa situação não é hipotética no Brasil, né? Infelizmente, eu acho que acontece de vez em quando mesmo. Ou não leu tudo, ou leu, mas não entendeu direito, leu 20 anos atrás, leu o resumo para o vestibular. Mas então, imagino que seja uma situação um pouco desconfortável, né? Vamos discutir aqui, então, Dom Casmurro. Aí um aluno lá diz, então, na página 93, naquele momento em que não sei o que acontece, e você não sabe que momento é aquele mais. À vontade você não está, né? Bom, faz o paralelo com o audiovisual. A mesma coisa, né? Quer dizer, o objetivo é que você se sinta seguro desenvolvendo, seja lá qual for a atividade. Nesse aspecto aí, nesse aspecto de autoinvestigação, eu tenho uma sugestão de leitura que é muito legal. Eu só estou dando porque ela é prazerosa mesmo, não é que ela é pragmática. Leia isso para aprender aquilo. Não, não, não. Leia só porque é leitura de primeira. É um ensaio autobiográfico do Ítalo Calvino, um escritor que nasceu em Cuba, mas viveu na Itália, né? Então ele é sempre lembrado como um escritor italiano, escrevia em italiano. Então. É um ensaio que se chama Autobiografia de um Espectador. Né? Olha que bacana. Autobiografia de um espectador. No Brasil, esse ensaio foi publicado num livro que se chama O Caminho de San Giovanni. Caminho de San Giovanni, é uma coletânea de ensaios. Se eu não me engano, a autobiografia de um espectador é o primeiro texto. Abre o livro. Nele o Calvino conta como foi que adolescente, não é nem adolescente não, como foi que criança ele foi mordido, né, pela mosquinha do cinema, lá na pequena cidade da Itália em que ele vivia, onde havia um cinema que passava toda semana 2 filmes diferentes. Como é que muitas vezes ele fugia da escola para ir ao cinema? Claro, você foge da escola, pô, né? O cinema é muito mais sedutor para uma criança do que uma aula convencional, numa escola convencional. Né? Como é que ele fazia isso? E como é que, então, ele criou um negócio ali de ficar esperando ansiosamente toda virada de programação? Né? Quais são os 2 novos filmes que vão aparecer? E a relação dele com os cartazes dos filmes. Né? Que é a primeira informação, em breve. Cartaz do filme, você fica imaginando pelo título, pela imagem, pelo ator, pela atriz. Pô, que filme é esse? Pô, tem que estrear logo. Aí, finalmente, o dia em que o em breve vira em cartaz, entrou em cartaz. Pode ver. E como isso foi importante para a vida dele. Né? Não para a vida do escritor Ítalo Calvino apenas, porque foi. Né? Quer dizer, o processo criativo dele como escritor, diz ele, teve muito a ver com essa vida de espectador. Né? Mas não só isso, a vida dele mesmo, o cidadão Ítalo Calvino, como o cinema foi importante para ele. Né? Se você olha para esse ensaio com o objetivo de fazer alguma coisa parecida com você, rapaz, tem ali uma inspiração muito legal, mesmo. E isso que eu estou dizendo que você pode eventualmente fazer com você, não precisa ser na forma de um ensaio. Não é que você precisa escrever também. Mas, por que não? Um ensaio? Não sei. Posts, talvez, no seu blog, posts na sua página de alguma rede social. Talvez. Mas também não precisa registrar coisas, registrar momentos de uma maneira mais sintética. Talvez, mas também não precisa. Pode ser só um exercício aqui de recuperação de memória mesmo. Né? Quando você tem ali ainda 30 anos de idade, mais ou menos, lembrar de coisas que aconteceram quando você tinha 10, grau de dificuldade 7. Quando você vai avançando, o grau de dificuldade vai virando 8, 9, 12. Né? Então, talvez seja uma boa hora até. Se vocês estão por aí, né? Em torno dos 30, um pouco menos, um pouco mais, para pensar nisso. Se já passaram, vai logo para não perder.
para não lembrar mais, né? Os meus meninos de 12 anos, toda aula eu sempre perguntei, aí, no último fim de semana quem foi ao cinema? Eu, o que você viu? Aí, ih, professor, não lembro. Com 12 anos, você não lembra o filme que você viu 3, 4 dias atrás, o negócio está feio, né? Aparentemente, eles, de fato, não lembram. Então, e aí, deixa eu só fazer a propaganda aqui de uma outra coisa, mais ampla do que essa conversa sobre mapeamento do audiovisual na sua vida. Não sei se conhecem um campo de estudos que está se formatando já tem alguns anos, que é o campo de estudos da pesquisa autobiográfica. Não sei se já trombaram com essa turma. Tem um núcleo na USP e tem um congresso anual de pessoas ligadas a esse tema, pesquisa autobiográfica. Eu participei de um desses congressos aí, falando sobre cinema, uns 4 anos atrás, coisa assim, e já era o 3º congresso, certo? Então, estou falando de uma coisa que tem já algum tempo. Essa turma de pesquisadores aí cobre um campo vasto. Veja, eu fui convidado a falar sobre cinema. Então, um cinema que lida com pesquisa autobiográfica, de ficção e documentário, né, que lida com esse elemento. Me lembro de ter falado sobre um filme como Santiago. Viram Santiago? Um documentário dirigido pelo João Moreira Salles, em tese sobre o mordomo da família, chamado Santiago. Em tese, porque esse filme é muito mais do que sobre o mordomo da família. Ele é um filme sobre a família Moreira Salles, para começo de conversa, né? Walter Moreira Salles foi ministro da Fazenda, foi diplomata e fundou o Unibanco. É sobre a família, mas não é sobre a família só, porque, afinal de contas, é uma família da elite brasileira. Então, Santiago é um documentário também sobre a elite brasileira. E aí estamos começando a tocar num ponto mais difícil de encontrar, hein? Se você conhece documentários sobre a elite brasileira feitos de dentro, você me conta, porque são pouquíssimos, né? Esse é um deles. Sobre isso só? Putz, não, cara, sobre memória, sobre como a memória nos engana, né? Como a gente tem plena convicção de ter vivido coisas que de verdade a gente não viveu, é uma memória fabricada e tal. Então, isso. Eu me lembro de ter falado sobre Fellini, né? Muitos filmes do Fellini que as pessoas entendem como biográficos são filmes de invenção biográfica, como ele mesmo dizia, né? Tem uma frase célebre do Fellini que é: eu sou um grande mentiroso. Tem um documentário sobre ele com esse título: eu sou um grande mentiroso. Você vê os meus filmes e acha que isso aqui aconteceu comigo. Te enganei. Não aconteceu. Parece memória, foi inventada, foi fabricada. Mas, para chegar a essa invenção, houve sim um processo de pesquisa autobiográfica. No caso do Fellini, que envolveu psicanálise. Esse Fellini que a gente conhece, supostamente biográfico, nasceu quando ele conheceu um psicanalista meio doido lá em Roma, e o cara mexeu muito com o Fellini. Por exemplo, disse: você tem que registrar seus sonhos. Todo dia, quando você acordar, registre seus sonhos. E o Fellini fez isso em forma de desenho, não de texto. Muitas vezes acordando no meio da noite, pegando lá o bloquinho do lado da cama e desenhando. Não sei se viram, houve uma exposição do Fellini em São Paulo, no Sesc Pinheiros, uns 4 anos atrás. Esses desenhos estavam lá, coisa do Arco da Velha, né? Fascinante, riquíssima. De vez em quando eu falo umas coisas, eu ouço o que eu falei. Do Arco da Velha. É um pouco antigo, né? É um pouco old school. Daqui a pouco eu vou mostrar como eu sou conectado com os novos tempos, soltando expressões como um sujeito com cara de areia mijada. Agora eu já pareci mais contemporâneo, hein? Já ouviram essa expressão? Aquela pessoa tem cara de areia mijada.
Ponha no Google e você verá. Pessoas com cara de areia. Bom, eu estava falando de pesquisa autobiográfica. Disse que isso em cinema é importante, em literatura é importante, tem um monte de áreas em que isso é um assunto hoje. Em educação tem um monte de gente olhando para isso, certo? Então, pesquisa autobiográfica para um educador, muita gente considera é algo imprescindível. É você entender que lugar você ocupa e como é que você foi parar no lugar que você ocupa. No lugar a partir do qual você olha para o mundo. Por quê? Você não está achando que você nasceu assim, né? Não é possível. Quando você nasceu, você não sabia andar, não sabia falar, não sabia comer. E agora você sabe todas essas coisas e sabe até ser educador. Houve alguma coisa entre um momento e outro. Que coisas foram essas que te levaram a esse lugar e não aquele? Aquele. E que coisas são essas que fazem com que cada um de nós ocupe um lugar que é só nosso, de mais ninguém? Veja como o audiovisual permite fazer esse recorte de uma maneira muito interessante. Não tem ninguém aqui nesse auditório, garanto para você, aposto o que você quiser, ninguém que tenha visto exatamente os mesmos filmes. Um par de pessoas, as duas viram exatamente os mesmos filmes. Nenhuma chance. Alguma chance. É, que nem ganhar na Mega Sena, jogando 5 números. Não, né? Mas não tem. E quando você começa a entender que só você viu esses filmes, catso, bicho, só você foi exposto numa determinada ordem, em certos momentos da sua vida, só seus, de mais ninguém, isso, depois isso, que te levou para isso, que veio para cá, né? Bom, mas a janela que eu abri, que eu estou fechando agora, se você nunca teve contato com essa conversa, olha, numa hora dessas aí, sem fazer nada, dá uma navegadinha pela internet, joga lá pesquisa autobiográfica, vê onde você vai parar, porque de repente você tromba com algo que você vai descobrir é do teu interesse. Pode te ajudar, não só como educador, pode te ajudar